Live streaming is on. Então, pessoal, só para a gente finalizar esse versículo da semana passada, né, o versículo 13, que a gente falou sobre João, né, que ele seria o último dos profetas. Perdi, eu acho, minha compartilhamento. Vamos de novo. Eu conversei com o Zé para ver se podia só fazer uns 5, 10 minutinhos agora no início, porque ficou faltando pouco material da semana passada. Eu vou dar uma repassadinha aqui só para a gente visualizar o que foi tratado, né? Então, esse é o versículo, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Eu dei uma passadinha com relação aos ciclos, né? Que seriam as... Não está aparecendo o slide, Cris. E a tua imagem está travada, tem que atualizar a tua página. Enquanto a Cris entra, dá bom dia para a Luciana, para o Carlos, que chegaram por último aí. Bom dia. Voltando para a Jussara. Ótimo sábado. Muito obrigado. Agora sim apareceu o slide. Tá bem, eu não vou ligar minha câmera, pode ser que esteja interferindo. Então, aqui a gente tem as revelações, né, os ciclos que a gente já passou, as diferenças com relação às experiências monoteístas na época de Jesus, a questão do amor com regras, que nos leva a ter um monoteísmo ético, né, que, por consequência, a gente vai ter uma harmonia entre os seres vivos. E aqui a gente traz o Velho Testamento e o Novo Testamento como o desenvolvimento das duas asas, né, da sabedoria e do amor. Até eu quero fazer publicamente um elogio à evangelização, que ontem, inclusive, achei bem interessante uns assuntos que a gente estava conversando com o Gabi, das pesquisas que eles estão fazendo da vida de Jesus, e ele trazendo conclusões que eu acredito, eu não sei se foi debatido em aula ou se ele trouxe isso, mas conclusões sobre Moisés e a continuidade que Jesus deu à lei, né? Então, assim, bastante interessante essas questões que já estão sendo suscitadas com os adolescentes, né? Então, muito importante, porque a gente vê que eles estão muito à nossa frente, que bom. Depois, a questão de que o Espiritismo, ele traz reafirmações, mas com a diferença que ele fala na pluralidade das existências, para poder justificar algumas questões, né? O João Batista, que ele estaria no desenvolvimento e no meio da sabedoria e do amor, desenvolvendo as suas duas asas, e o até João, que significa o encerramento de um ciclo. Agora eu vou diretamente para os nossos textos, tá? São só 2, que são do livro Paulo e Estevão. Eu poderia deixar isso de fora, mas como é um livro que ele é bastante relevante, e cada vez mais a gente vê o papel de Paulo em toda essa caminhada do cristianismo, como ela é importante e como ela é decisiva nessa disseminação, né, da palavra do Cristo. Então, na parte 2, capítulo 4, que o título é Primeiros Labores Apostólicos, que fala o seguinte: é muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do evangelho da salvação. Então, aqui, mais uma vez, ele está trazendo a figura do sol, né, para nos mostrar a questão de que é necessário que esse sol, que é Jesus, que é a palavra de Jesus, né, chegue em nossos corações. Então, essa parte do livro, ela fala especificamente de quando Saulo estava escolhendo o nome que ele ia colocar, que ele ia modificar, né, e ele escolheu, por fim, se denominar Paulo, né, que, na verdade, ele poderia escolher um nome de algum seguidor do cristianismo já, mas ele optou por Paulo, que seria um nome de gentil convertido. Então, seria mais uma reafirmação de que nós, pessoas, de simples mortais, né, pessoas normais, espíritos imperfeitos, nós sim podemos chegar à perfeição através do esforço, né, através do trabalho, mas sim sendo jarros de barro que contenham esse sol que é Jesus, né. Pessoal, se tiverem alguma complemento, por favor, fiquem à vontade.
No capítulo 8 desse mesmo livro, na parte 2, ele fala no martírio em Jerusalém, e que é quando Paulo foi preso e está sendo interrogado. E aí ele fala que, é uma fala de Paulo, os cristãos trabalham como fez Moisés. Então ele está fazendo um comparativo, ele não está indo contra Moisés, ele está seguindo esse trabalho, né, de Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com ilusões do mundo. O evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. A antiga lei é a lei de Moisés. E eu vejo que esse parágrafo, se a gente for pegar ele por partes, quase que na totalidade ele serve para a gente nos dias de hoje, até para nossa realidade da pandemia, né? A gente precisa sim trabalhar, né? E neste momento o dividir, o fomentar a discórdia é o pior caminho para tudo, para a disseminação desse vírus, para a questão depressiva, falando especificamente nessas doenças mentais que estão vindo à tona cada vez mais, né? A hora é de união, né? É de acolhimento, como a gente já falou no início. Então a gente vê que esses problemas, eles não são novidades. A gente, no nosso histórico de encarnações, ele vem, ela é recorrente. Só um parênteses, hoje de manhã, o Éder encaminhou uma fotinha que é bastante interessante, que ela até entra com relação a esse parágrafo, que a fotinho diz assim: quando eu pergunto por que isso, meu Deus, eles começam a imprimir as minhas encarnações. Então, vocês lembram, eu ainda sou dessa época das impressoras que tinham folhas contínuas picotadas, que tu começava a imprimir. Olha, é sem fim, assim, a impressão. Então é isso, né, a gente vem recorrendo nos erros, e é a hora da gente se ligar e seguir adiante, né. E aí, ainda na parte 2, capítulo 10 do Paulo Estevão, que o nome do capítulo é Ao Encontro do Mestre, é a parte da decapitação do Paulo. E aí, quando ele já fez a passagem, quando ele já desencarnou, e que, na verdade, esse sacrifício, né, de Paulo, esse assassinato do Paulo foi feito na alvorada, né, na aurora, quando o sol vem levantando, ou seja, ele se diminuiu, ele findou essa encarnação, e o sol, né, de Jesus, ele estava surgindo, né, e ele avistou Abigail, Estevão e Jesus, e daí o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: sim, Paulo, sê feliz, vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava, embevecida, o crepúsculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. Então, é isso, né? Eu fico imaginando as cores desse céu e a beleza dessa cena, mas é figurativo, né? Então, Jesus realmente estava se reafirmando, e foi a hora em que o Paulo findou para essa vida encarnado, né? E deu todo o espaço para que a caminhada de Jesus seguisse a todo vapor, né? Então, da minha parte, era isso. Zé, te devolvo a palavra. Muito bem. Deixa eu só fazer um comentário, Zé, antes que a Cris encerrou ali com essa passagem belíssima, né? Quando nós estivemos em Jerusalém, a gente presenciou o pôr do sol no Mar da Galileia, né? Bem da onde está até hoje, né, a casa de Pedro Apóstolo. E eu postei essa semana no Facebook ali a imagem. Ela é simplesmente, Cris, espetacular. É uma das paisagens mais belas e mais emocionantes, porque ela nos reporta, né, para quem já leu todas essas obras, impossível a gente não estar lá
e não vir na mente da gente, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, todas essas relíquias aí, importantes, né? Então é uma das paisagens assim inesquecíveis. Eu compartilhei lá no Facebook, quem quiser dar uma espiadinha lá, vai ver exatamente o que a Cris falou ali, né? De quando Paulo volta para o mundo espiritual pelos braços de Jesus. Isso nós encenamos no nosso livro musical, né? Vocês lembram disso, né? No tempo que o nosso Jesus ainda era o Bruno, lá de Porto Alegre, né? Muito, muito lindo, Cris, esse encerramento. Vamos lá, Zé. Estão vendo a minha tela aí? Não, Zé. Peraí. Deixa eu ver uma coisa. Só um pouquinho. Não, nada ainda. Zé, a gente enxerga a tua tela do Meet. Nossa. Mas não a do Zé, estudo. agora você replicou a tua tela pra gente. O que você quer abrir? Eu quero abrir o PowerPoint, não. É o PowerPoint. Tá legal. Então, assim, vai na tela e clica no PowerPoint que ele vai aparecer pra gente. Tá, beleza. Eu acabei de colocar o link ali da paisagem lá de Cafarnaum. Para quem quiser dar uma olhadinha, é só clicar no link ali que vai lá para o Face. Acontece que não está aparecendo na minha... Que coisa. Zé, faz o seguinte, coloca num e-mail e manda para mim. Tá. Eu faço daqui. Mas que estranho, porque eu ontem testei todo esse troço e funcionou. Zé, é assim, olha só. Quando você clica ali no compartilhamento, você deve ter clicado no compartilhamento da tela do Mozilla ou do navegador que você está utilizando. Isso. Então você tem que escolher para mostrar o PowerPoint quando você for compartilhar. Ou a tela toda do teu computador. Deixa eu fazer isso. Eu vou mandar para a Cris, porque... Que coisa. Agora sim. Deu? Sim, apareceu. Então Ok. tá. Então vamos lá. Então a gente continua no capítulo 11, né? Em que a grande parte é dedicada à compreensão da missão de João Batista, que sem dúvida foi uma figura fora do padrão no que diz respeito à tarefa cristã. E vai se tornar para todos nós uma referência. João Batista, um espírito com uma lucidez moral absoluta, uma capacidade de perceber o que era o bem, o que era o mal incomparável, e exatamente por isso ele era precursor, né? E na sua encarnação anterior, como Elias, e que era a fidelidade absoluta a Deus e o combate à iniquidade, só que com a violência. Quando ele reencarna com João Batista e vem junto com Jesus, ele vem aprender que iniquidade se combate com compaixão, amor e paciência. E o versículo de hoje diz assim: e, se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Nós vamos retirar a palavra
de terminar o estudo de hoje, que é Elias. A importância do nome aqui não é a palavra. O nome aqui é a identidade psíquica. Porque cada um de nós vibra em um diapasão diferente, em uma frequência única, como uma digital. O que isso significa? Que nós não vamos sentir o chamado de Deus pelas palavras, mas pela vibração. Elias, que no hebraico é Eliahu, e nós vamos extrair, que quer dizer, meu Deus é Yahvé. Nós vamos extrair do nome Elias a essência da sua missão, que ele busca cumprir isso há séculos, tanto como Elias, tanto como João Batista. E a essência do compromisso de Elias está no próprio nome. O nome Elias traduz um compromisso de luta que começa intimamente e que depois se exterioriza. A luta de Elias é contra a idolatria, não só o politeísmo cultural, mas principalmente a luta contra o politeísmo moral e genuinamente espiritual. O politeísmo, que continua a existir e a se manifestar, hoje com outras roupagens, mesmo quando vai se adotar o monoteísmo litúrgico. Gregos, fenícios, persas, que eram politeístas, eles continuaram a ser politeístas, mesmo quando se converteram ao monoteísmo da tradução judaica cristã. E muitos hebreus, e também muitos cristãos, que se confessam monoteístas, manifestam comportamento politeístas, mesmo que frequentem templos monoteístas. Que politeísmo disfarçado é esse que ainda se pode detectar nos dias de hoje, inclusive em ambientes pouco religiosos, e que não são mais de pedra ou litúrgicos, mas sim deuses mercadológicos, deuses políticos, deuses comerciais, deuses pós-modernos que a gente cultua através da televisão ou da internet. Que Deus é esse? É Mamon, termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica Mamon, que significa dinheiro. Pessoas que topam qualquer negócio, qualquer esquema, qualquer conluio que possa lhe render fama, poder e dinheiro. É exatamente contra isso que Elias lutava. É contra isso que a espiritualidade superior, inspirada por paladinos como Elias, ainda luta. Paulo vai falar disso. E diz assim: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nós conseguimos transpassar a nós mesmos como uma quantidade absurda de dores, exatamente em função das nossas inclinações, das nossas paixões. Portanto, o sofrimento é uma escolha que fazemos para nós mesmos. Isso motivados consciente ou inconscientemente, por algum tipo de apego físico, mental e até espiritual. Pode ser o dinheiro e as riquezas, pode ser as visões sociais, pode ser o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo. Emmanuel comenta isso. E ele diz assim: a compreensão parcial de determinados trechos evangélicos tem levado a muitos equívocos. Uma dessas situações relaciona-se à posse, à riqueza como obstáculo, à conquista dos valores eternos. Por exemplo, quando Jesus, respondendo ao moço rico, lhe disse que seria preciso vender tudo o que tinha para segui-lo, e concluiu que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha
que um rico entrar no reino de Deus, muitos interpretaram que o mestre menospreza a prosperidade e condena aquele que possui a riqueza. Jesus, com tal ensinamento, jamais quis menosprezar a prosperidade, que é um bem da vida, e nem condenar o rico. Pretendeu, com isso, advertir-nos quanto ao apego excessivo dos bens materiais, do supérfluo, porque desavisados, invigilantes, habituamos-nos ao abuso. Às vezes a gente se desconecta e acha que o mais importante é aquilo que a gente pode conquistar em termos materiais, e a coisa não funciona bem assim. Emmanuel continua. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação alguma. Ideia esta que repugna a razão. Na sequência, reflete que a riqueza, naturalmente, é um poderoso excitante do orgulho, da vaidade, da vida sensual. Isto é, gera tentações e exerce grande fascínio, levando o incauto em função da concupiscência que lhe é própria às situações infelizes. O prazer pelas coisas materiais, né? Pela sexualidade exacerbada. Continua. O dinheiro em si é neutro. É a aplicação que se lhe dá que o transforma em veículo do bem ou do mal, de elevação ou de queda, alternando-lhe a finalidade. Prover de educação, trabalho, remédio, alimento, enobrece quem o possui e, quando usado com egoísmo, apenas em benefício próprio, na posse sem aplicação do bem comum, encarcera o homem, levando à infelicidade. Tudo é uma questão de escolha. O caminho que nós vamos seguir, o caminho que nós vamos escolher para chegar em Jerusalém é pessoal, é intransferível. O apóstolo Paulo, reconhecendo que o dinheiro em poder de criaturas que ainda estagiam no egoísmo, na avareza, na usura, na insensibilidade, é porta aberta à queda, orienta Timóteo. Emmanuel, no texto em estudo, atualizando o ensinamento apostólico, considera que, embora o dinheiro seja a bênção da vida, seu uso indevido deforma o coração daquele que o segrega do vício. Faz-se verdugo implacável do avarento. Transforma a inteligência perversa em arma destruidora. Vinga-se daquele que o extorque e o recolhe, instalando enfermidade e cegueira. Mas é instrumento libertador quando aplicado no campo do progresso e da bondade. Conclui que não é a moeda que envilece o homem, mas sim o homem que a envilece pelo desvario das paixões que o dominam. O livre-arbítrio tem essa dificuldade de caminho. A gente faz escolhas, com tudo, em todos os sentidos. Eu, essa semana, a notícia do presidente do Banco Safra, né, se não me engano, que é o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, e fiquei pensando assim, que todo o dinheiro e todo o poder que ele tenha auferido tenha sido usado em prol dos outros. Porque é muito difícil ter um poder, ter dinheiro e estabelecer como uma bênção, principalmente para os outros. Continuando. A riqueza é um bem para ser administrado em benefício geral e não para uns privilegiados. Aquele que retém a riqueza em seus cofres sem dar-lhe utilidade é avarento. E o que a manipula apenas em seu benefício é exclusivista, egoísta, ambicioso. Na verdade, esse já recebeu a recompensa que queria. Os enfrentamentos, né, por poder, por dinheiro, são tão disseminados por todos os ambientes.
nas escolas, nas empresas, nas universidades, nas religiões. Na verdade, esse politeísmo espiritual, que vai muito além do politeísmo histórico, brota como uma erva daninha em todos os lugares. E aí é preciso a gente estar muito vigilante sobre nós mesmos para evitar esse caminho, para evitar escorregar nesse caminho e cair nessa coisa que é convidativa. A gente precisa estar sempre vigilante em relação a isso. Alguém quer falar? O Marco levantou a mão ali. Zé, eu acho que esse texto, toda essa explicação, ele é muito importante, muito relevante, porque muitas vezes a gente tem a interpretação errada, né, da questão do mamon ou da questão das posses materiais, achando que, vamos dizer, quem tem dinheiro não vai evoluir ou é menos evoluído, não é? É exatamente isso aí, é aquilo que tu faz com as tuas posses, não é? Porque por mais que a humildade seja bonita de se ver quando levada com resignação, não é? Somente uma pessoa que detém posses, né, é capaz de fazer, por exemplo, uma empresa grande que vai empregar depois centenas de pessoas, e essas centenas de pessoas vão ter o seu sustento e o seu crescimento pessoal baseado na riqueza daquele outro, não é? Então está muito mais naquilo que tu dá de importância para esse teu dinheiro, né? E como que tu obtém ele, se tu vai estar explorando, não é, uma série de pessoas, ou se tu vai estar usando exatamente para o crescimento de todos, não é? Então a gente não pode confundir, não é? Ter as posses ou tu dar mais importância para as posses pro que realmente importa, não é? Tem gente que dá mais importância para a posse do que para sua família, do que para suas virtudes, não é? Acaba se enterrando espiritualmente para angariar mais posses, não é? Mas se tu fizer isso seguindo uma linha reta, não é? Sem, vamos dizer, seguindo a regra áurea, não é? Não fazendo aos outros aquilo que não quiser que se faça a ti, tá tudo ok, não é? Tem mais mérito ainda, porque é uma tentação das piores que a gente pode passar, são as posses mesmo, não é? E quem consegue passar por isso sem cair, eu acredito que é das provas mais difíceis que se tem, né? Sem dúvida. Muito bom, Marco. O Otávio levantou a mão. Ok. Eu tenho uma frase aqui do Evangelho que nos dá uma ideia tanto quanto precisa que a que foi discutida até então. E aqui diz o seguinte, na página 192, a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. Era isso aí. Maravilha, Otávio, né? Importante ali, a palavra é reter, né? Nós retemos. Já passa, Sheila, a palavra para ti. Outro dia eu conversando com um amigo meu, e ele é muito rico, né? A gente estava viajando junto, e aí ele conversando sobre espiritismo, e ele é um incentivador, ele gosta muito, enfim. E aí ele disse assim, sabe que eu estou numa fase agora que eu tenho que parar para pensar, né? Qual a minha missão mesmo, né? Estou tentando buscar a minha essência espiritual, né? E eu queria que tu me ajudasse a entender qual seria a minha missão, né? Aí eu falei, cara, numa empresa tua, tu gera 5.000 empregos. Na outra empresa, tu gera 480. Numa outra, tu tem 700. E tu quer me perguntar qual é a tua missão? Cara, te preocupa em manter esses empregos, essas famílias na volta, com um êxito que está tudo certo, né? Está dividindo, né, o teu dinheiro. Então, não tem que perguntar qual é a tua missão. Vai segurando aí o que dá, que está tudo certo, né? Então, esse é o detalhe, como diz o Marco, é muito difícil, gente, é muito difícil. O dinheiro traz com ele tudo que faz a gente cair. O sexo, né, a vida sensual desregrada, olha, uma série de processos. Então,
a gente tem que lembrar disso. Sheila, pode falar. Depois a Débora, depois a Felipe. Nessa passagem, assim, nessa passagem eu sempre me recordo, né, de uma palestra que a Haroldo fez há muitos anos atrás, e ele então traz um pouco daquela vivência, né, do Francisco de Assis, quando ele se vê sozinho pro lado de fora do mosteiro, né, a menos não sei quantos graus, nevando, horrível, né, e dizendo, né, que, bom, ali era um testemunho mais importante, né, porque ele só tinha Deus. E, na verdade, nessa expressão, né, não que Francisco de Assis não tivesse recursos, pelo contrário, ele teve acesso a muita riqueza, né, de certo modo, assim como o Chico Xavier. Até estou fazendo a leitura de um livro que a Lucy me brindou, e ali também tem várias passagens, né, que é dado muito dinheiro para o Chico, né, em muitas ocasiões, assim, as pessoas davam maços de dinheiro. Ele nem contava aquele dinheiro, quando ele via, caminhava 10 passos, via alguém em necessidade, ele transferia aquele dinheiro, né. Então, na verdade, é um pouco também, acho que hoje, né, o que o Éder e a Lucy fazem aí na casa deles, né, eles só transferem os alimentos que a gente vai depositando ali, né, acho que isso é também, né, entender que esse dinheiro, esse recurso material, né, é oxigênio, né, nas veias da sociedade. Então, é necessário que ele circule. E aí, quando o Marco faz, né, essa observação, e, né, o Éder traz esse testemunho, é isso, né, ele oxida se ele fica parado, né, se a gente deixa aquele monte de coisas dentro do nosso roupeiro, né, junta dinheiro, dólar, ouro, não sei mais o que, e deixa lá parado, só para a gente olhar para aquilo, né, ficar anestesiado. Mas toda vez que a gente tem essa dimensão de circular a riqueza, né, ela é fundamental para o desenvolvimento, né, ela é fundamental para oxigenar a veia da sociedade. E essa separação, essa diferenciação a gente precisa ter, né. Eu falo muito, dou uma disciplina que é de políticas públicas, né, então, qualquer política pública sem recurso não existe. Não vai ter vacina para o Covid sem muito investimento, né, sem muito aporte de recurso. Então, o dinheiro não é ruim, mas a forma, né, que muitas vezes as pessoas se utilizam, sim, é que toma, né, uma dimensão equivocada. Só queria fazer esse comentário atrelando esses diversos personagens que nos ensinam muito, assim, de como circular esse dinheiro, né, incluindo aí as personalidades do Éder e da Lucy, né. Muito obrigado. Débora. Quando começamos esse estudo, que foi dito no slide anterior, que a riqueza depende muito do que passa no teu coração, né? Me lembrou um dos livros do André Luiz, quando ele fala de um cursinho que tem no plano inferior, como ser um obsessor. E lá o obsessor dizia, ensinando a outros espíritos como obsidiar os encarnados, e ele dizia assim: busca o desejo central da criatura, pergunta para aquela criatura qual é o desejo central da vida dela, e ali tu vais descobrir como fazê-lo sucumbir nas suas provações. Então, o uso da riqueza está ligado também a isso, o uso da sexualidade, a avareza, a comilança, todos os nossos vícios, eles giram em torno do nosso desejo central. Então, muitas vezes nós vemos um pobre muito mais avaro do que um milionário, que é mais humilde até que essa pessoa que está em condições assim mais precárias de abastança financeira. Então, qual é o nosso desejo central, né? É isso que faz, é a mola que nos impulsiona ou o abismo que nos puxa mais para baixo. Era essa a minha colaboração. Muito obrigado, Débora. Excelente teu comentário. Que essa semana eu fiz uma palestra sobre o significado do Natal, né? E Salvador, que é o nome de Jesus, significa libertação, né? Então, dia 25 de dezembro nasceu o Libertador, mas nos libertar do quê? Exatamente do que tu falou, né, do desejo central. Aí é que está o meu vício, né? Então eu tenho que fazer uma introspecção, né? E essa semana eu me deparei, Débora, assim, meditando a semana inteira nos meus desejos centrais, né? Para poder dar uma
uma equilibrada, muito boa essa fala. Felipe, depois a Cris. Felipe e Beni, né? O Beni é o nosso estreante nas telas globais aí, o nosso menino Jesus mimoso. Bom dia a todos, bom dia. Menino Jesus loiro, diga-se de passagem, tá, pessoal? Ele não pode ver quando eu tô, ele acha que, sei lá, se é uma live, ele quer vir no colo, daí que olhando que dá vontade de morder o menino Jesus, não dá? Dá vontade dela. E trazer para casa junto. Não, mas é só para colaborar no sentido do que Zé trouxe, né? Esse texto muito bom e também bem colocado ali pela Débora, o Marco e pela Sheila. A questão que o Aloysio fala muito bem disso, né? Nessa nova série aí do Evangelho no Mundo Maior ali, né? Que na obra de André Luiz, desculpa, que ele fala justamente no capítulo 6 dele, que é no Mundo Maior, capítulo 2, né, que ele comenta dentro do Evangelho, ele fala muito, e uma das falas que ele tem em relação a isso, principalmente, porque a gente sempre, quando pensa no dinheiro, a gente pensa no material em si, né, ou nas posses em si. Mas uma coisa que é muito interessante é que ele fala assim, ó, o quanto que a gente, na realidade, acaba despendendo de tempo e energia mental para isso, né? Porque a energia mental, principalmente, não está trabalhando, mas está preocupado com o trabalho, com a empresa, ou que tem que trocar de carro, ou que tem que trocar de casa, ou que... Então, acaba envolvendo de tal forma que não se vive mais para mais nada, só para aquilo ali, né? E aí, complementando sempre o que o Emmanuel fala, né? Que o pensamento cria a vida que procuramos. Então, o problema não é só o material, o problema é o quão envolvido que se está com aquilo o tempo todo, né? E aí, passa a ser escravo, né? Ser servo, mas... de uma outra forma, né, ser servo como escravo do mamon, não mais o servo de Deus, né. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse também no chatzinho ali, é bem bacana esse episódio, porque fala muito desse tema que a gente está comentando hoje, tá? Maravilha, Felipe. O que o Felipe está falando, esse estudo, todo domingo às 6 horas da tarde, 18 horas, o Aloysio faz o estudo, né, o Evangelho das Obras de André Luiz. E tem tido estudos assim maravilhosos, né? Vale a pena acompanhar, pessoal. Quem não consegue acompanhar ao vivo, porque não é gravado, é ao vivo, né? Pode acompanhar depois, que fica disponível lá na Rede Amigo Espírita, né? TV. É isso aí. Cris, teu comentário. Na verdade, é 3 em 1 meu comentário. O primeiro deles é cultura popular, assim, de acordo com o que a Débora comentou ali dos maiores desejos. Eu olho uma sériezinha no Netflix que é bem bobinha, assim, é bem para desestressar, que o nome é Lúcifer. E ela é engraçada, ela é divertida, mas o que ela é mais interessante é que ela dá muitos toques realistas para a nossa realidade espírita. Então ele é um Lúcifer, né, que ele veio para a Terra e ele tem uma bonito, diga-se de passagem, né? Isso já entra com a questão da sensualidade ali. Bonito eu acho até pouco, mas vamos adiante, para a gente não cair. Que barbaridade. Vai ter gente na sala hoje. Tá gravado, hein, Zé? Tá gravado, hein? Exatamente. E aí, isso vai render, Zé. Testemunha ainda pura bucha. Mas aí é uma série de acontecimentos e ele começa a ajudar em investigações da polícia. Ele é tipo um consultor de uma detetive. E o mais interessante é que quando ele vai ajudar nessas investigações e tem algum suspeito, ele interroga o suspeito, ele olha no olho e pergunta qual é o seu maior desejo. Daí quando ele pergunta isso, quem recebeu a pergunta, ele viaja e visualiza o maior desejo dele, e aí às vezes é uma bobagem, nada a ver com o crime, ou às vezes realmente é o criminoso, né? Então assim, ó, é uma cultura pop, mas a gente vê que a partir dos estudos que nós já vivemos, que nós já tivemos anteriormente, é que a gente precisa, sim, transpor o nosso maior vício, né? E o nosso maior vício é o nosso maior desejo. Então é interessante a gente ver algumas coisas assim de cultura popular que vem trazendo essas pinceladas e
e até meio sem querer elas vão entrando no nosso pensamento, né? Um outro, nesse mesmo sentido de cultura popular, ontem nós olhamos no Netflix o X do Natal, que são os alienígenas que eles são chamados, é o povo clepto, que eles querem roubar tudo. Então, quanto mais eles roubam coisas, mais eles querem roubar. Então, é aquela ganância, aquela gula, aquele espírito de porco, né? Acumular não importa o quê. E eles vêm para a Terra e vão justamente na terra do Papai Noel. E eles começam a roubar. Veio um antes para roubar as coisas, mas até que o amor toca o coração dele. E aí, todo o enredo do filme, para as crianças, o Arthur adorou. Para as crianças é muito bom, assim, porque é o amor que toca o coração e daí vem todo o sentimento e toda a modificação a partir disso, né? E agora, evangelicamente, o meu comentário, né? A gente não pode esquecer que João Batista, ele vinha de uma linhagem com dinheiro e com poder, e ele renunciou isso. Então, ele, praticamente, na sua vida, ele renunciou a Mamon, né? Ele decidiu cumprir a sua missão, né, de vir anunciar o mestre, de vir anunciar, de ser o precursor de Jesus, né, a voz do deserto, a voz clamante do deserto, e deixou para trás toda essa questão financeira. Então, seria isso. Senão eu vou tomar conta do estudo do Zé. Muito obrigado. A nossa youtuber Cris, quando tiver alguma dúvida sobre Netflix aí, dicas é só falar com ela, viu? Aquela linha, a espiritualidade com o prazer de olhar um bom filme, né? Então fica a dica aí. Muito bom, Cris. E lembrando que o nosso João Batista vai comer gafanhoto e mel, né? No nossa gravação. Então, quem deu para ele os gafanhotos foi o Felipe e o Zé que arrumaram os gafanhotos para ele, né? Comer. Então, demonstrando esse desapego material que a Cris falou agora ali. Claro. Muito bom, né? Continua aí, Zé. Então tá, gente. Eu sou sincero com vocês, tá fácil até aqui. Vamos aprofundar um pouquinho? Na verdade, vamos aprofundar bastante. Toca a ficha. Então, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 20, diz assim: Acabe, o rei Acabe, disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. É decretada, se estabelece uma seca muito grande na região do Vale de Israel, que é uma região extremamente fértil lá da Palestina. E justamente nessa região fértil, onde se começava a cultuar Baal, é que o Deus da produtividade se estabelece com uma seca enorme, que só teria fim se Deus ordenasse. E o arauto do início e do fim da seca vai ser o profeta Elias. E ocorre o encontro de Elias com o rei Acabe, que está furioso, porque sabe que o responsável por aquela seca é Elias. Existe um dito popular que diz assim: todo mundo tem um preço. Mas vamos mudar um pouco esse conceito, porque na verdade esse dito popular está parcialmente certo. E por quê? Todo politeísta de coração tem um preço, mas todo monoteísta de coração não tem preço. Gente, em um exame consciencial, será que nós vamos encontrar em algum momento da nossa vida que o que nós nos vendemos de alguma forma, seja ela qual for, por carinho, por companhia, por adesão, por bajulação, por reconhecimento, por dinheiro, posição social, fama, poder, enfim, são inúmeras formas. E nesse autoexame consciencial, a gente até pode não encontrar nada. Talvez porque aos nossos olhos não existe nada de reprovável na nossa conduta. Acontece que a pergunta que a gente tem que fazer é: será que essa conduta ou aquela conduta, né, é reprovável aos olhos de Deus? Eu vou determinar uma situação que foi veiculada na imprensa essa semana.
Eu vou fazer 2 perguntas. A resposta é consciencial. Cada um responda para si mesmo. Ninguém precisa responder nada aqui. Cada um pense naquilo que o seu coração vai dizer. É isso aqui. O Ministério da Saúde retirou a população carcerária do grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. A primeira pergunta é a seguinte: você concorda com essa decisão? Cada um responde. A segunda pergunta que eu faço: você seria a única vacina a que você teria direito a um criminoso encarcerado? Isso pode ser de uma mãezinha que furtou um pacote de biscoito para levar aos filhos que estão passando fome, e vai até uma criatura que violentou e matou várias crianças. Essa é uma pergunta consciencial. Às vezes, para fazer o que é correto aos olhos de Deus, é preciso renunciar a coisas que aos nossos olhos são muito importantes. Se a gente não abre mão de determinadas coisas porque a gente corre o risco de ser prejudicado, nós não estamos colocando preço na nossa consciência. O combate de Elias contra um mercado onde consciências são tabeladas e cada uma tem seu preço. Na própria trajetória de Elias pelas cidades em que ele passou, vai estar ali implícito o processo de conversão que ele propõe. Essas decisões são extremamente difíceis, porque elas têm muitas variáveis. Nessas perguntas que foram feitas, ou que está se colocando aqui, se tem argumento para tudo, para qualquer resposta, e argumentos consistentes. A questão é, nós estamos aqui aprendendo, no momento de caminhada evolutiva. Para muitos de nós, talvez seja uma decisão impossível. Para outros, talvez não. Um dia, nós vamos chegar na mesma decisão que Jesus teria nessa situação. Bom, como é que isso vai se dar? O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Elias era um tisbita, nasceu numa cidade chamada Tisbé, que em hebraico significa cativeiro, prisão. As cidades que são mencionadas lá no texto bíblico e nos textos, os textos chamados históricos, e que descrevem a trajetória do povo hebreu, vai nos dar uma impressão de serem textos descritivos, mas eles não são textos descritivos. Aqueles textos fazem parte de um compêndio de lições morais, e que foram escritas a várias mãos, por vários sábios e por vários séculos. Cada detalhe que é colocado ali é para depois ser codificado. Ou melhor, decodificado, decifrado. Tisbé, cujo significado é cativeiro, mostra qual era a condição do povo, que era uma condição de aprisionamento. Israel foi partida ao meio por uma briga de poder entre os descendentes de Salomão. Uma guerra que dividiu as tribos de Israel por poder, dinheiro
E foi exatamente ali que começou o cativeiro daquele povo. O estado do norte de Israel vai ter uma sequência por mais de 60 anos de um rei pior do que o outro. Até chegar no ápice da maldade, que era o rei Acabe. Acabe, que era um israelita, e era casado com Jezebel, que era pagã, introduziu em Israel a adoração ao deus Baal. Inclusive se encarregou de construir um templo para Baal na Samaria. Acabe era um israelita. Quem é Baal? Baal, deus da riqueza e da prosperidade. Vocês vão lembrar que, a gente já falou aqui no treinamento, que Beuzebu vem disso. É Baal Zebu. Era um deus muito temido, que eles assustavam com aquele deus que era vingativo. Então, o nome Beuzebu veio daí, de Baal Zebu, porque eles tinham a forma de metade homem e metade touro. Né? Cultuar esse deus Baal era cultuar a prosperidade, o dinheiro e o poder. E esse era o cativeiro. Essa era a prisão de Acabe e Jezabel. Esse processo de encarceramento à prosperidade, ao dinheiro e ao poder é visível até hoje. Israel, que dos povos capelinos, foi encarregado de trazer para o orbe o monoteísmo, que iria receber o evangelho, se curvar um deus pagão como Baal. Isso não estava no projeto. Era contra esse estado de degredo a luta do Elias. Durante essa seca, que assolava Israel, Elias vai para o ribeiro de Querite. E essa palavra, Querite, no hebraico significa cortar, talhar, separar para curar. Seria mais ou menos aquela situação em que a gente entrar no lugar, se machuca, existe uma gangrena no pé, e para se curar, precisa cortar aquele pé. Nesse caso da seca na região norte de Israel, doía na espiritualidade o sofrimento das pessoas. Acontece que, às vezes, o transe coletivo em que a comunidade inteira estava mergulhada era tão intenso que se torna absolutamente necessário vir uma circunstância que fere, mas extirpa, ao mesmo tempo, do psiquismo coletivo, aquele vício que está adoecendo todo mundo. Nós estamos vivendo um momento cirúrgico em relação a esse corte no orbe terrestre hoje. E enfrentar esse tipo de circunstância sozinho é terrível. Mas com Jesus, o fardo é um pouco mais leve. Bem mais leve. A escolha por Jesus e com Jesus ajudem muito no enfrentamento desses processos dolorosos e circunstanciais. Pelo entendimento e pela resignação, pelo conhecimento de causa, a gente consegue passar esses momentos relativamente tranquilos. Sofrer, todo mundo vai sofrer. Mas sofrer com o evangelho fica bem mais tranquilo. Dói um pouco menos. Enfrentar o que a gente está enfrentando hoje, com essa pandemia sem Deus, passar por essa amputação sem anestesia do evangelho, é sofrido demais. As pessoas sofrem muito com isso, porque não compreendem por que as coisas estão acontecendo. A prova disso são os suicídios, né, Zé? Exatamente, né? exatamente. É o absoluto desligamento de Deus. É se preocupar com outras coisas e não tentar entender o que está acontecendo. Claro que a gente não pode julgar, porque as circunstâncias são completamente distintas, caso a caso. Vocês querem ver como é muito mais fácil enfrentar as circunstâncias amparado?
Emmanuel vai mostrar isso. Lá no livro Abrigo, o título do texto é Bem Sofrer. E ele diz assim, toma uma água. Aprendendo a sofrer, mentaliza a cruz do mestre e reflete. Ele era senhor e fez-se escravo. Era grande e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Quem o contemplasse do pó de Jerusalém no dia da grande flagelação, de certo, identificá-lo-ia à conta de um delinquente em extrema penúria. As pregações dele haviam encontrado a sufocação do sinédrio. Sua doutrina categorizava-se por abominável heresia. Oi? Seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados. Seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos e, por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte, não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum. Mas quem fixasse com Cristo a multidão do alto da cruz, reconheceria a condição de herói vitorioso. Porque para o seu olhar a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitados de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores à maneira de moléstias do espírito, sob a máscara de denominação e falso triunfo. E sentiu apenas a grande compaixão que lhe nasceu do espírito com a paz inalterável. Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Compadece daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo, e compadece-se daqueles que, por não possuí-lo, se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes que oprimem os fracos e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o mestre confiou por bênçãos de bondade ao longo do caminho, e serás amparado por aquele a quem ampara, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para sofrer bem, é preciso amar, e amando o qual o Cristo nos ama, encontraremos na terra ou no mais além a luz interior que nos reunirá para sempre a perenidade da vida triunfante. Esse texto maravilhoso nos mostra que na situação mais difícil que Jesus enfrentou, o olhar dele era de compaixão, era de amor. Esse caminho para chegar até o que o mestre, como o mestre agia, é muito difícil. É longo, é estreito. Um pé fora do lugar e a gente escorrega. Eu achei esse texto maravilhoso exatamente por isso, porque nos convida a um olhar aqueles que mais sofrem. Aqueles que estão numa situação mais difícil do que a nossa. Porque às vezes quando a gente olha para nós mesmos e sente pena, diz assim, mas eu não merecia estar passando por isso. Por que não? Sempre, se olhar para um lado, vai se ver alguém que sofre muito mais e às vezes quieto. Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, porque eu vou dar continuidade a Elias. Tudo certo? Então vamos adiante. Zé, desculpa. Fala. Eu vou entrar com um assunto que talvez seja periférico aí, mas como essa semana pra gente foi, sei lá, a gente prestou um pouco mais de atenção nisso, talvez, do suicídio, que tu comentou ali, eu acho bastante complicado a gente falar que é por uma coisa ou que é por outra, sabe? Porque eu vejo, assim, que talvez, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Talvez as pessoas que chegam a essa solução para os seus problemas, que a gente sabe que não é solução, né?
são espíritos frágeis e de alguma maneira desatendidos. E eu também vejo que isso é a gota d'água, sabe? São caminhos mal escolhidos, são talvez coisas que deveriam ser desenvolvidas que não foram desenvolvidas, apoios que não foram dados. Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter uma visão um pouco mais em cima do monte, sabe? E não responsabilizar simplesmente esse espírito, porque a gente sabe que quando alguém reencarna, vem com toda uma missão e nós somos elos da corrente, né? Não é só um. Então, sempre vem um que tem quando vem alguém que tem essa tendência, sempre vem um pai ou uma mãe, ou um irmão, um amigo que deve apoiar, que deve estar perto, que deve... Então, assim, a falha não é pura e simplesmente desse espírito que resolve terminar com a sua vida, né? E sim, eu acredito que existe um vazio, né, dentro, mas que a responsabilidade de preencher esse vazio não é simplesmente desse espírito. A gente vem... Live streaming has a gente vem em comunidade, nós somos seres sociáveis, né? E a gente precisa um do outro. Então, aquela questão de que quando a gente chegar lá em cima e pedir para imprimir as nossas encarnações, né, os pontos fortes e fracos vão ser impressos, e a gente tem que pensar que quando a gente deixa de fazer o bem, a gente também está fazendo o mal, né? Então eu acredito que essa questão de determinar alguma coisa com relação a suicídio ou qualquer outra coisa, a gente não tem muito... O nosso olhar, ele é curto. A gente precisaria ter um olhar muito mais amplo para poder determinar alguma coisa. Só com relação a isso, a gente está bastante tocado com essas questões, porque um amigo nosso tirou a vida na terça-feira, uma pessoa que a gente não esperava, né? Do lado de fora ele tinha tudo, mas do lado de dentro faltava alguma coisa, pelo jeito. Então é bastante difícil, eu peço até desculpa pelo meu desabafo, mas é complicado. Tá tudo certo. É importante a tua fala, né? Eu só discordo de ti na questão do desatendido, né? Esses espíritos, eles são os que são mais atendidos, eles não são abandonados. Às vezes o mundo espiritual baixa para cercar, para não deixar se sucumbir, né? Só que a pessoa está tão imersa na sua dor, como tu falou, né, no desamor que o cerca, ou na falta do alto amor, né, que ela não consegue perceber esse auxílio, né? Mas isso nos remete a abrir os nossos olhos físicos, né, à nossa volta, e ver como tu falou, né, externamente tudo certo, internamente, né, uma grande lacuna, né? Então a gente tem que não largar as mãos uns dos outros, a gente tem que ficar muito atento, né? A gente tem que se desconectar um pouco do que é material, do que é supérfluo, no sentido de usar nosso tempo, e prestar muita atenção, né, para os que nos cercam. Isso começa dentro da nossa casa, né? Às vezes o perigo está bem perto de nós. Pessoas que estão sofrendo extremamente, né, fruto do desamor. Nós vivemos isso no Boa Nova com um estudante lá. Ele se suicidou porque faltava para ele o amor. Ele foi vítima do desamor. E é como tu falou, Cris, cada caso é um caso. O nosso olhar tem que ser sempre de extrema piedade, misericórdia. Eu fiquei muito envolvido com esses casos aí de suicídios essa semana, porque nos afeta muito assim, o coração em olhar para jovens, né, e aquela vida toda, aquela abundância toda, e ao mesmo tempo a falta total, né? Então, muito importante isso. Pode falar, Débora. Esse é um assunto, assim, muito delicado, né, que tem que realmente nos levar, nos sacudir emocionalmente, para a percepção daqueles que estão sempre ao nosso lado. A questão da depressão, tanto no sentido fisiológico quanto no sentido emocional, tem muitos fatores envolvidos nisso, né? Mas eu acho que um dos principais é o sentimento de pertencimento à vida, que o ser vai perdendo aos poucos com a depressão, com os seus problemas. E olhando pelo lado espiritual também, vem muita coisa à tona dos fatos que nós sucumbimos em outras vidas. Então,
está ali no nosso psiquismo, está impregnado no nosso perispírito, o sentimento algumas vezes de falência, e quando acontece algum problema nessa vida material, isso adiciona a essa carga espiritual das personas anteriores que nós já vestimos em outras vidas, né? Então, o sentimento de pertencimento à vida, ele vai se ampliando de uma forma que tu percas o pertencimento à divindade também, como co-criador. Tu vai te afastando da tua vida material e a tua vida espiritual vai fragmentando cada vez mais. Por isso é importante a religião no sentido do religare, da família, dos amigos, para dar um apoio para essa pessoa de que ele entenda o que é o bem sofrer, essa mensagem que o Zé está trazendo, né? Que nós possamos aumentar a nossa humanidade no sentido de nos compadecermos dos nossos familiares. Muitas vezes um sorriso na face não significa muito, a pessoa por dentro da alma ela tá perdendo esse sentimento de pertencimento à vida, e o sofrimento psíquico vai aumentando, e o ser acha que vai embotando a emoção, vai fazendo ele achar que não há mais sentido para viver na Terra, né? E nessa época do Covid isso tem aumentado muito, porque as pessoas estão perdendo a esperança. Então, esse nosso estudo, ele nos ajuda muito nesse fortalecimento até dos nossos familiares, para que a gente traga esses irmãos que estão mais caídos para perto de nós e ajude nessa fase, né? Sozinho, muitas vezes, a pessoa não tem força para fazer esse religare com Deus, consigo mesmo. Então, é muito importante a amizade nesse momento. Muito bom, Débora, muito boa a tua fala, né? Ontem eu e a Lucy rodamos 500 quilômetros a mais na nossa viagem para fazer um atendimento fraterno, tá? Para um casal muito querido, que nós amamos muito, e que estão à mercê de uma separação muito dolorosa, podendo ter consequências para um lado muito sérias, inclusive, né, riscos de suicídio. Nós não medimos esforço, não foram 500 quilômetros, né? Foram horas de ansiedade para chegar lá para poder resolver. Não resolver, ajudar a resolver, né? Amparar e fazer isso. Então, eu não estou falando aqui para nos aparecer ou para dizer, eu nem estaria falando isso, mas eu quero dizer que nós temos que fazer todo o esforço que tiver ao nosso alcance. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso poder é colocar tudo o que nós temos à disposição do outro. Então, se eu tenho tempo, eu tenho que colocar o meu tempo à disposição. Não é doar tudo que nós temos ao outro, é doar o nosso tempo, né? O nosso esforço, o nosso cansaço, tudo o que nós tivermos de poder em nós em benefício do outro. Quando a gente faz isso, a humanidade brota muita força, Débora, e é isso que nós precisamos. Tá? Pode continuar, Zé. Muito bem. Então, dando continuidade a Elias, hein? Então, as coisas estão caminhando para o final da seca. E Elias vai para uma cidade bem no norte, cujo nome é Sarepta. Sarepta, que lugar é esse? Uma cidade pagã, que adorava o deus Baal, ficava na região de Sidom, território da antiga Fenícia, hoje e atual Líbano. Foi lá que ocorreu a passagem da viúva de Sarepta, que aconteceu assim. Zé, só volta um pouquinho no teu histórico aí da geografia que eu perdi aqui. Pode repetir, por favor? Que a Sarepta ficava na região de Sidom, né, no território da antiga Fenícia, hoje é o Líbano. É isso? Fica bem ao norte da Palestina. É isso, Zé, é isso. Então tá. Então aqui em Sarepta vivia uma mulher viúva na companhia de seu filho. A pobre viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um bolo que só dava para ela e o seu filho comerem. E depois dessa refeição iriam se preparar para a morte. Chegando à casa da viúva, depois de ouvir da pobre mulher a respeito de suas carências e necessidades, o profeta Elias a instruiu a fazer primeiro um bolo e trazer para ele. E ela obedeceu. E o alimentou primeiro, sem questionar e sem duvidar. Após a resposta da mulher, o profeta Elias abençoou a sua casa, dizendo com a autoridade dada por Deus que nem a farinha, nem o azeite acabariam, e assim se deu. Na verdade, que pode parecer o egoísmo
se tratava de um teste de fé e obediência, na qual a viúva não dividiu o que lhe sobrava, mas praticamente o que lhe fazia falta. Quando a gente consegue ter um nível de desprendimento do conforto, a ponto de se dar, de dar aos outros o que nos é necessário, somos livres. Não cultuamos Baal. O evangelho é, de certa forma, exótico, né, aos olhos do mundo. Exatamente por isso. Porque o conceito não é dar o que está sobrando, mas dividir o que pode nos fazer falta. Quando a gente conseguir dessa forma, bom, aí a gente ascendeu a um outro patamar espiritual. Nessa cidade de Sarepta, vem uma palavra em hebraico que significa fundir, refinar, purificar o ouro, provar ou testar pureza. O ouro, ele precisa ser purificado. Quando ele é tirado da rocha ou do cascalho do rio, ele não está puro. Ele está misturado com outros metais. Então é necessário altas temperaturas para fundir o metal. Tem que se adicionar uma série de ácidos para que ocorra a separação dos metais e a gente vai obter o ouro puro, aquele 99,9 ou 24 quilates, coisa parecida. Então Elias chega à cidade de Sarepta, no auge da seca, a população na penúria extrema. É como se a carência, a miséria, a escassez e a indigência produzida pela seca tivesse se fundido e virado apenas desespero e sofrimento. E é nessas horas de extremo, nas horas que a gente é levado ao limite das nossas forças, que se separa no nosso coração o que tem valor real e o que pode ser descartado. Isso é um processo de purificação. No caso de Sarepta, a população, na carência, a miséria, a escassez, a indigência, virou uma coisa só, como desespero e absoluto sofrimento. Um processo de purificação. Elias, então, vai para uma outra região, para o Monte Carmelo. Seu nome deriva do hebraico Carmel, que significa jardim, campo fértil, ou vinha do Senhor. Fica lá na região de Samaria. Eu já contei essa história, mas vou rapidamente contar de novo, que no topo do Monte Carmel, Elias vai desafiar os sacerdotes politeístas do rei Acabe e da esposa Jezebel para um duelo, que o Aloysio chama de manifestação de mediunidade ostensiva de efeitos físicos. O rei Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas lá em cima do monte. Elias chegou ao povo e disse assim: até quando vão mancar entre esses dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, o sigam. Se for Baal, vão atrás dele. O povo ficou quieto, não disse absolutamente nada. Aí Elias falou assim para o povo: sou o único profeta de Yahvé aqui. E os profetas de Baal são 450. Um contra 450. Elias fez o seguinte, disse para eles: arrumem 2 bezerros, escolham um, dividam em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu vou preparar um outro bezerro, vou colocar sobre a lenha e também não vou colocar fogo. E vocês fazem o seguinte, vocês invocam o nome do Deus de vocês, Baal, que eu vou invocar o nome de Yahvé. E aquele Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. Respondeu, está feito, sem problema. Então Elias falou para os profetas de Baal: escolham um dos bezerros, vocês preparam primeiro, porque vocês são muitos, e invoquem o nome do Deus de vocês. Os sacerdotes, os 450, pegaram o bezerro, prepararam, invocaram o nome do Baal a manhã inteira, até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde.
os caras pulavam, sapateavam, faziam gritaria e nada do Baal das caras. O Elias, lá pelo final, exatamente no meio-dia, assim, eles passaram a manhã inteira naquela gritaria, ele começou a zombar dos sacerdotes. Ele dizia assim: gritem bem alto, porque ele é um Deus. Vai que ele esteja ocupado. Ou que tenha uma outra coisa para fazer. Pode ser até que ele tenha viajado. Pode estar dormindo. Gritem bem alto. Pode ser que até ele acorde. E eles gritavam, eles tinham um ritual que se retalhavam com as facas, né, que era uma tradição deles, até cobrir todo de sangue, mas não teve voz, não teve resposta, nem nada. Baal não apareceu. Elias faz o seguinte, faz a mesma coisa, monta o seu altar com lenha, com o carneiro, atira água e invoca Yahvé. E Yahvé coloca fogo em tudo e termina com aquilo. O que aconteceu em seguida foi que o povo viu que o verdadeiro Senhor era Yahvé. E aí Elias cometeu um erro. Ele levou os 450 sacerdotes para a beira de um ribeiro e mandou decapitar os 450. Bom, a história é essa, sim, mas segundo a irmã Ila, conforme o Luiz fala, o importante aqui é o significado de cada uma das zombarias que o Elias fez aos sacerdotes de Baal. Baal tinha várias feições, tinha várias expressões. Tem, né? Várias expressões até hoje. Ó, Elias zombava dos sacerdotes e dizia: grite bem alto porque ele é um Deus. Pode ser que esteja ocupado, ou que tenha alguma outra coisa para fazer. Pode ser que tenha viajado, pode estar dormindo. Grite bem alto, pode ser que ele acorde. Ocupado, viajando, dormindo. Quando cultuamos as faces do Deus Baal e não temos tempo para mais nada, família, amigos, Deus, o Deus da ganância, toma conta de nós. Nós não nos preocupamos com outra coisa a não ser ocupado, trabalhando, produzindo riqueza, aumentando. Não devia dizer que está errado. Estou falando do excesso. Essa história do Monte Carmelo não é bem assim, mas é muito simbólica, porque Elias está dizendo que esses deuses que cultuamos falham. O Deus verdadeiro, o Deus vivo, jamais vai falhar. E depois que a gente falou sobre esse combate à idolatria, o culto à matéria, a ganância, o poder, o dinheiro, nós vamos chegar agora na doutrina espírita. A doutrina espírita é a expressão contemporânea do legado de Elias e João Batista. A doutrina espírita é o caminho para Jerusalém. Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 8, questão 799 e questão 800. E diz assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar virada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de nos unir como irmãos. Dentro de um templo espírita, todos devem ser bem recebidos, sem nenhum tipo de preconceito. Segunda pergunta. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos.
É preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem. Por esse primeiro passo, lhe facilitará os outros. Tudo que a gente lê aqui, tudo que a gente aprende, tudo que a gente compreende, é um processo que leva muito tempo. Com tudo que a gente lê, não se pode esperar a modificação imediata. Isso não existe. Isso é um processo. Como ele diz aqui, as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. É preciso que algumas gerações, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Transformação, pois, somente com o tempo. Nós, todos nós, nos comprometendo, tentando trilhar esse caminho para Jerusalém, chegar ao colo de Deus, num processo que nós já damos o primeiro passo. E ele fala que o Espiritismo trilha o caminho de João Batista e Elias exatamente por isso, porque é o Consolador prometido, é a trilha ideal, é o caminho a ser perseguido. Isso é muito importante. Eu vou usar a mesma frase que eu usei numa outra manhã, de sábado, que é a seguinte: o caminho nós já temos, precursores que redefiniram o nosso caminho, nós já temos, e a melhor das companhias para caminhar conosco, nós também já temos. O que nos falta é começar a caminhar. Talvez a gente já tenha dado o primeiro passo, curto, estreito, mas fundamental. Era isso que eu tinha para hoje, gente. Muito obrigado para todo mundo. Maravilha, Zé. Parabéns aí pela descrição maravilhosa aí desse mundo de Elias, né? Porque conhecendo Elias que a gente vai entender melhor João Batista, né? Esse mundo extraordinário, né? Essa riqueza do significado das palavras, dos locais, né? E a relação que isso tem com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade, né? Então, vendo Elias detalhadamente, a gente vai entender João Batista, né? E eu adorei uma frase que Emmanuel traz, até pedi para a Lucia anotar ali, né, que diz assim: do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças, né? Então, João Batista permitiu que isso acontecesse no sentido de anunciar, né, de prever. Maravilhoso, Zé. Muito bom o teu estudo.